participar. Da vitória, Muito obrigado por esse privilégio que a gente tem pela manhã, nesse dia. Santo é o teu orar, nome. glorificar e Nos enaltecer o abençoa, teu Senhor Deus, nome. e dê a direção. Os irmãos podem se assentar. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, Deus de maravilha. Irmãos, estamos na lição de número 3, na escola bíblica, na nossa escola bíblica dominical. E eu preparei para os irmãos aí um subsídio aí, né? Chega a ser quase que uma apostila, que junto com as menções aí da nossa revista, nós chegamos a 7 páginas. E nós não vamos demorar muito nos comentários, até para nós ganharmos tempo, porque uma lição ela é sempre continuação da outra lição, né? Uma lição ela sempre continua na próxima lição, então nós não vamos nos apegar muito a alguns detalhes, mas uma coisa que eu gostaria de deixar assim para nós nessa nossa leitura que foi feita nesta manhã é o versículo que diz, do versículo de número 18. Fugir da prostituição. A palavra prostituição do grego, irmãos, ela significa erro, errar, falhar. Então, quando no Novo Testamento nós vamos nos deparar com a palavra prostituição, ela transliterada do grego, ela vai significar erro. Então, fugir do erro. Qualquer erro, ele vai se tornar nocivo ao homem. E diz assim que todo pecado que o homem comete é fora do corpo. A palavra fora do grego significa estranho. Nós pronunciamos ela da seguinte forma, esrou. Esrou significa estranho. Então todo pecado que nós cometemos é estranho ao nosso corpo. Porque o projeto original do homem, o nosso projeto original, não foi feito para estar até no mundo em que vivemos. Por isso que muitas das vezes nós vamos ouvir pessoas dizer assim que tem saudade do céu. Como é que você pode ter saudade do céu se você nunca esteve lá? A gente só tem saudade, por exemplo, a gente fala, eu tenho saudade da minha terra, porque você nasceu ali, você tem algumas raízes, alguns costumes. Alguém quando sai de Alegrete logo quer voltar para Alegrete, porque tem saudade da sua terra. Mas espiritualmente, a nossa consciência, até pela formação que nós tivemos, quando Deus nos formou, né, não nos formou para viver errando, né? Quando Deus nos formou, o pecado nem existia. Então, por isso que o escritor ele vai dizer assim, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. A palavra fora denota estranho, é estranho ao nosso corpo. Nosso corpo, por mais que a carne em si, para ela é salutar, ela de repente ela aceita, mas o corpo criado por Deus, com a consciência que nós temos de Deus, para nós vai ser estranho. Tá? É só isso aí que eu gostaria de colocar, porque muitas das vezes a gente vai lendo e às vezes a gente não consegue interpretar alguns senões aí, algumas partes bíblicas, mas eu creio que do restante é de fácil interpretação essa leitura que nós fizemos. Pode ser, os irmãos sejam muito bem-vindos na nossa escola bíblica dominical. Eu acho que os irmãos lá estão conseguindo me ouvir, né? A voz de militar, ela não consegue falar baixo, né? Eu sou camarada, eu não consigo falar baixo, né? Acabo falando um pouco mais alto. Mas, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos para nós acompanharmos aí nesse subsídio teológico aí, tá? Nosso irmão está nos apoiando aí, Ricardo Medina. Quem estiver sem, por gentileza, pede a ele aí. Vamos acompanhar ali, irmãos, já logo na introdução, que diz assim: nessa lição estudaremos a mordomia do corpo. Nela destacaremos o valor espiritual, a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o sua imagem e semelhança. Quando compreendemos essa verdade bíblica, tornamos-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante o Criador. Pois, segundo a sua palavra, o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo. Então vamos, irmãos, no subsídio teológico que nós preparamos aí, porque muitas vezes eu penso comigo que as palavras,
a pessoa pode até esquecer algum comentário que o irmão ou a irmã tenha feito, e aqui nós tivemos um cuidado para deixar para os irmãos que em algum outro momento quiser dar uma olhadinha, é importante. Na antiga aliança, Deus aceitava o sacrifício de animais mortos. Agora, porém, após a morte vicária de Jesus e sua ressurreição, os sacrifícios do Antigo Testamento já não tem mais esse efeito. O que eu digo esse efeito? É essa finalidade. Mas os antigos, o que aconteceu na antiga aliança, a Bíblia vai nos dizer que não perdeu o seu valor para ensinamento nosso. Para essa finalidade de sacrifício, não tem mais por conta do sacrifício vicário de Jesus. Por isso que eu deixei bem claro, não tem mais para esse efeito, né? Para esse efeito. Porque uma vez o sacrifício de Jesus, ele vai apagar o sacrifício da antiga aliança. Mas o que aconteceu na antiga aliança nos serve como orientação. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento vai acontecer no Novo Testamento e nos dias atuais, mas nós olhamos e lemos o Antigo Testamento para nos instruir. Tudo que está escrito na Bíblia não tem nenhum, perdeu-se o valor. Não, tudo tem o seu valor no seu devido tempo. Para os crentes, a única adoração aceitável é oferecer a si mesmo completamente ao Senhor. Está ali em Romanos, capítulo 12, versículo de número 1 e 2. Um sacrifício racional, ou seja, um sacrifício lógico. O corpo do cristão pertence ao Senhor, sendo ele um membro de Cristo. Está no versículo de número 15 aí que nós fizemos a leitura. E templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava lá apenas uma vez por ano e somente após uma extensiva limpeza, caso contrário, ele seria morto. Está em Levítico, no capítulo de número 26. Hoje, irmãos, somos levados a pensar com maturidade cristã que todo pecado é pecado. Então, a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que todo pecado que nós cometemos é pecado. E eu lendo a palavra do Senhor, nós vemos lá em Tiago, esse versículo é muito forte na nossa vida, e ele vai nos mostrar que pecado é pecado e ponto final. Tiago, capítulo de número 4, e versículo de número 17, diz assim: todo aquele que sabe é racional, sabe é raciocínio. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então nós vamos ver que a questão do pecado, ela vai muito mais além da questão da prostituição. Por exemplo, eu vou citar um exemplo. Aqui nós temos oportunidade de aprender mais da palavra do Senhor, para evitar nós compreendermos algumas falácias externas, algumas coisas que nós ouvimos, que nós sabemos que não está na Bíblia. E quando nós não queremos nos alimentar para sermos gerados pela palavra, porque a única que vai gerar o homem de Deus e a mulher de Deus é a palavra. Quando nós fazemos isso, irmão, nós temos a oportunidade de vir. E nós damos prioridade para as outras coisas. O próprio Cristo diz: buscai primeiro o reino de Deus. Nós buscando o reino de Deus, nós vamos entender e compreender algumas coisas que nos acontecem e por que nos acontecem e como evitar que elas venham a acontecer. Então, o não vir, o não querer estar, também entra aqui. Aquele que sabe fazer o bem é para si, vai alimentar minha alma, vai me abençoar, vai me deixar. E às vezes a gente vai entrando numa habitualidade que a gente acha que a gente não precisa. Eu ouvi uma vez o Ricardo, ele postou uma vez que como é que pode o camarada ser um líder se ele não aprendeu a ser um liderado. Então, uma coisa que eu aprendi na minha vida, e a Bíblia vai nos falar isso, que Davi, ele sempre se colocou como liderado. Ele sempre se colocou como aluno. O rei Davi, ele sempre se colocou como alguém que queria aprender. O dia que ele quis determinar alguma coisa,
veio um vento contrário contra a vida dele. Nós sabemos muito bem dessa história, né? Mas vamos continuar lá. No segundo item, no primeiro tópico, aí já passamos a introdução. O primeiro tópico, aí vamos, por gentileza, dar uma olhada, que vai nos falar sobre a dimensão do corpo, a formação maravilhosa do corpo. A Bíblia relata a criação do corpo do ser humano. Foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa nas palavras do rei Davi. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. No mesmo salmo, o autor sagrado traz à memória a contemplação divina do corpo humano ainda informe. O ponto crucial da criação divina foi fazer o bem, a imagem, foi fazer o homem a imagem de Deus para governar a criação. Uma coisa interessante que vai acontecer, irmãos, Deus não criou o homem para dominar sobre o outro homem. Ele vai dominar sobre toda a criação. Ele vai ter domínio sobre toda a criação e não domínio sobre o outro homem. Quem que dominava sobre o homem? Deus. A Bíblia não nos fala lá em Gênesis, né? E até quando o próprio povo vai rejeitar a lei de Deus, e nós vamos ter Saul como rei. Então, até ali, antes de Saul ser o rei de Israel, o povo era regido pelas leis de Deus. Então, nós vamos entender que o homem foi criado unicamente para dominar sobre tudo aquilo que Deus havia criado. Então, entendemos aí, irmãos, o grande raciocínio que Deus vai colocar na mente do homem, para ele ter como dominar, ter domínio sobre tudo aquilo que Deus havia criado. Então, isso definiria o relacionamento íntimo do homem com Deus. Então, para eu tomar conta de algo que Deus criou, eu tenho que saber como tomar conta, porque não foi qualquer pessoa que criou, é igual nossos filhos. Eu posso não saber tomar conta do filho do irmão Ricardo, dos irmãos aqui, mas o próprio pai vai saber como tomar conta, vai saber o que comprar, vai saber o que fazer. Mas aqui precisava de ter uma relação íntima, ele precisava de entender o que Deus queria, qual era a vontade de Deus, como é que Deus agiria nessa forma. Então ele precisava não era só dominar, era cuidar realmente daquilo que era de Deus. O homem é um ser capaz de incorporar os atributos de comunicação de Deus. Está lá em Colossenses capítulo 13, 10 e em Tiago 3, 9. No sentido racional, o homem era semelhante a Deus, pois era capaz de raciocinar e tinha intelecto, vontade e sentimento. No sentido moral, ele era semelhante a Deus, porque era bom e sem pecado. Isso aqui, irmãos, lá na criação, né? Nós vamos ver a formação maravilhosa do corpo, e a Bíblia vai nos falar que o ponto crucial foi fazer o homem à imagem e à semelhança de Deus. O segundo item vai nos falar sobre a estrutura do corpo humano. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador. Por exemplo, não sei se de óculos ou com óculos fica bom. Deixa eu ver aqui. Estou conseguindo. Deixa eu botar mais para cá. Aqui essa aula ela serve para outras pessoas também de fora. Então, irmãos, quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador. Por exemplo, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Este possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 quilômetros. O corpo se constitui de 70% de água. Tem 96.500 quilômetros de veia e artérias, 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células.
A estrutura humana infinita revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará. Só uma mente onisciente e um ser infinitamente supremo pode dar respostas lógicas à origem da vida e do homem. No princípio criou Deus o céu e a terra, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Então, irmãos, o que nós colocamos aqui no subsídio? Ao explicar a identidade de Israel e seu propósito, Deus desejou que o seu povo soubesse a respeito da origem do mundo na qual ele se encontrava. Em Gênesis 1, vemos o termo criar para referir-se apenas à atividade criadora de Deus. O contexto mostra que se tratava de uma criação sem material pré-existente. Foi assim que Deus trouxe à existência a coroa da criação. Então, irmãos, vamos dar uma olhada aqui, por gentileza, na palavra do Senhor. Eu não coloquei referência, não, mas nós vamos ver aqui essa questão da criação de Deus. No capítulo de número 1 e o versículo 26, que vai nos falar assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Versículo 27, e criou Deus o homem à imagem de Deus, e criou macho e fêmea o criou. Ok? Então, irmãos, nós vamos ver que a primeira criação, o primeiro capítulo, vai falar de uma criação cosmocêntrica. O primeiro capítulo de Gênesis vai falar de uma criação cosmocêntrica, de que Deus vai criar tudo. Lá no capítulo de número 2, vai se falar da criação antropocêntrica. É interessante que no capítulo de número 1, nós vamos ver Deus falando da criação do homem e da mulher sem os ter criado, sem eles ainda existirem. Então, por isso que nós dissemos aqui, foi assim que Deus trouxe à existência a coroa da sua criação, o homem. Porque o contexto mostra que se tratava de uma criação sem material existente. O que vai acontecer aqui, irmãos? Primeiro, Deus vai desejar. Então, dentro de Deus, Ele projeta criar o homem. Ele diz assim: nós vamos ter um projeto, vamos fazer um projeto. Vamos criar o homem. O homem ainda não existia, mas o Espírito de Deus, ele já tinha o desejo de criar o homem. Aí o que acontece? A Bíblia vai nos falar, no versículo de número 7 do capítulo 2, e formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narizes o que? O fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O que acontece? O Espírito que estava já pronto para o homem, já estava dentro de Deus, baseado no primeiro versículo. E quando Deus forma o homem do pó, ali está a estrutura existente, já sai da estrutura pré-existente, vai para a estrutura existente, que é a formação, que é palpável, que é visível. Olha, está aqui formado com nervos, com os ossos, com peles, com tudo. Então, após essa formação, o que ele vai fazer? Ele vai soprar o espírito que está dentro dele para dentro do homem. Então, por mais que o homem tente negar, cada um de nós tem um fôlego de vida, que nós chamamos que é o espírito que Deus nos deu. Então, aí, após isso, nós vamos sentir, por isso que muitas das vezes, irmãos, eu não canso de dizer isso, por mais que alguém esteja no mundo errado, fazendo as coisas erradas, a consciência que habita na pessoa, porque se fosse fácil tirar a consciência, como eu tiro meu paletó, seria muito fácil. Mas tem pessoas hoje que não conseguem ser felizes, porque a consciência sempre lembra ele de algo errado, e a consciência foi algo que Deus deixou marcado no homem. A consciência, ela está alinhada, acoplada, junta, inseparável ao Espírito que Deus nos deu.
Por mais que alguém tente dizer que isso não existe, alguém vai dizer assim: eu estou cansado dessa vida errada, eu estou cansado de matar, eu estou cansado de desobedecer, muitos que já se converteram passaram por isso. Eu vim para Jesus porque eu não aguentava mais a minha vida. Mas quem é que disse para você que a sua vida estava ruim? O seu projeto natural, o espírito que soprou dentro do homem. É como nós compreendemos que a Bíblia vai dizer que o mar é para o peixe. O peixe foi criado para estar dentro da água. Se você tira o peixe da água, ele morre. O homem que sai da presença de Deus, os projetos morrem, os sonhos morrem, a vida se torna ruim, péssima. E a Bíblia vai dizer lá em Daniel 3:29, que Nabucodonosor faz um decreto, por mim, pois é feito um decreto. Aquele que blasfemar é trazer uma realidade absoluta e transformá-la em uma realidade relativa. É alguém que vai dizer assim: Deus salva. Não, outra situação também pode salvar. Então aquele que blasfemar do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, a sua vida seja despedaçada e suas casas feitas num montouro, porquanto não há outro Deus que o livre. Quantas pessoas que outrora já estiveram na presença do Senhor, ou pessoas que ainda não conheceram a graça do Senhor, vivem dessa forma. São vidas despedaçadas, são situações que parece que ao olhar da pessoa não tem remédio, não tem o que se resolver. Por quê? Porque saíram da presença daquele que os criou. Então, no primeiro tópico de Gênesis, é uma criação cosmocêntrica. Deus no universo, e fica difícil de eu dizer onde é que é, porque a Bíblia não vai dizer, mas não foi no Jardim do Éden. Quando Deus pensa em criar o homem, isso já está lá. Ele não criou uma criação que ainda não existia, uma criação pré-existente. E quando ele forma o homem, no capítulo de número 2, que nós vamos ver a criação antropocêntrica, ele vai soprar aquilo que já existia dentro dele. Por isso que nós temos que compreender que a linhagem correta é espírito, alma e corpo. Quando nós lemos isso, nós não podemos ler, nós não podemos levar corpo, alma, espírito. Não, primeiro foi o espírito, depois foi a alma e depois foi o corpo. O último a receber foi o corpo. Isso aqui, ó. Ele primeiro recebeu o espírito, através do espírito veio a alma e entrou dentro do corpo. Então esse é o caminho, né? É como nós dizemos, primeiro acordar, abrir o olho. Não tem como acordar e levantar sem abrir o olho. Então tem uma sequência, né? Espírito, alma e corpo. Vamos lá para a gente não demorar muito, senão a gente acaba ficando parado aqui. E é muita coisa, né? Se a gente pegar para falar, o assunto é extenso. O tópico 2, a dimensão espiritual do corpo. O corpo, segundo as Escrituras, a Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo. A Bíblia se refere ao corpo humano, comparando-o ao homem exterior e interior. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Embora distintos, o espírito e a alma nunca se separam. Está lá em Hebreus 4:12. O homem é um ser tricótomo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. O que significa tricotomia? Em relação ao homem, o termo refere-se a 3 partes do seu ser: espírito, alma e corpo. Respeitamos os pensadores que entendem ser o homem um ser dicótomo, possuidor de alma e espírito, ou possuidor de corpo e alma. Esses defensores da dicotomia unem alma e espírito como sendo parte única. Nós, arminianistas, aceitamos o ponto de vista da tricotomia. Cremos que o homem é triunidade composta e inseparável. Só a morte física é capaz de separar o corpo de sua alma imaterial.
Vamos falar sobre o espírito. No hebraico é ruach. É isso mesmo, varão? Ruach. Ruach. E no grego, pneuma. Hebraico eu não entendo nada. Glória a Deus, né, irmão? Mas temos aqui irmãos capazes aqui, sábios, sabedores da palavra. O espírito do homem não é um fôlego, um simples fôlego. Ele é vida imortal. Está lá em Eclesiastes 12:7, Daniel 12, versículo de número 2. O espírito é agente dinamizador da vida espiritual e imortal. É o comunicador de uma consciência de Deus. Ele é o comunicador, essa é a função do espírito. Por isso que a Bíblia diz assim: ide e pregai o evangelho. A Bíblia não vai dizer assim: ide e convertei. Porque a conversão é do Espírito Santo, que é o dinamizador. Ele tem o Espírito Santo, ele é o comunicador de uma consciência entre o homem e Deus. E muitas das vezes, irmão, nós erramos. É tão fácil pregar o evangelho, né? Você vai e prega. Se a pessoa aceitou, se não aceitou, nós falamos, nós orientamos, nós dizemos, mas às vezes, irmão, nós chegamos a tal ponto que parece que a gente quer converter a pessoa. E o papel da conversão é do Espírito Santo. O papel de conversão é do Espírito Santo. A alma, é preciso saber que o corpo sem a alma é inerte. A alma precisa do corpo para expressar sua vida funcional e racional. A alma é identificada no hebraico do Antigo Testamento por nefesh, ou glória. E no grego do Novo Testamento por psique. Apesar de não ter esse acento em cima, tá, irmãos? Estes termos indicam a vida física e racional do homem. Os vários sentidos da palavra alma na Bíblia, como sangue, coração, vida humana e animal, devem ser interpretados segundo o contexto da Escritura. Em relação ao homem, que é o que nós estamos tratando aqui, a alma é o princípio inteligente que usa os órgãos e seus sentidos físicos como agente na exploração das coisas materiais, expressando-se e comunicando-se com o mundo exterior. Possui consciência própria. Então a alma, ela possui consciência própria. Quando eu falo de consciência própria, é dado a escolha. Então ela traz uma escolha própria para si. A alma, ela tem essa, como é que eu posso dizer, esse predicativo dela ter a escolha própria. O corpo é a alma, é a parte do homem que se constitui de elementos químicos da terra, como oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, ferro, cobre, zinco e outros elementos. Porém, o corpo, com todos os elementos da terra, sem os elementos divinos, são de ínfimo valor, ou seja, quase nenhum valor. No hebraico, a palavra corpo é basar. Basar ou Adam. Basar ou Adam. No grego do Novo Testamento, a palavra corpo é soma, com 2 M's. O corpo é a parte visível e temporal. Também é a parte que se separa na morte física, pois possui consciência do mundo externo. Então, irmãos, isso aí só nós fizemos uma passada rápida, porque para nós entendermos o corpo segundo as Escrituras. Aqui nós falamos do corpo segundo as Escrituras, que ele possui, né, as 3 partes: espírito, alma e corpo. E cada uma das 3 aqui está explicada aqui para os irmãos. Qualquer hora quiser dar uma olhadinha, está bem explicado aqui para os irmãos. Primeiro item do segundo tópico vai dizer assim: corpo do pecado. Note esse versículo, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6,6. Nele, a expressão corpo do pecado refere-se ao velho homem que antes de nascer de novo, usava o corpo como instrumento da iniquidade. Romanos 6, 12 e 14. Esse corpo também é chamado na Bíblia de homem exterior,
um corpo que se corrompe, adoece e envelhece. Essa questão de adoecer e envelhecer, a ciência chama de apoptose, que é a morte programada das células. Então, muitas das vezes, essa apoptose, claro que biblicamente ela está ligada ao pecado, né? Na Bíblia ela está ligada ao pecado. Mas a apoptose na própria ciência vai estar ligada ao próprio ser humano. Nós vamos entender que ele vai envelhecendo com o passar do tempo. E a apoptose, irmãos, ligada ao que Deus fez ao homem, a Bíblia vai nos dizer que 5% da formação total do homem, 95% dos nossos problemas são de ordem espiritual. E 5%, irmãos, são de ordem natural. O envelhecer, o ter dificuldade com o passar do tempo, faz parte dos 5% da criação de Deus. Os 95% são muito espirituais. Quando nós falamos assim, eu estou com uma crise de estômago, muitas das vezes, quando aquela pessoa é tratada espiritualmente, é cuidada espiritualmente, ela vai entender que aquele problema de estômago que ela tem, de gastrite nervosa e tal, aquilo de repente pode ser e pode não ser, mas muitas das vezes é uma raiz de amargura guardada lá atrás. Aí um problema que vai causar aqui, vai causar ali, é algo que ele tem guardado dentro de si, algo que ele tem alimentado para dentro de si. A gente costuma dizer que a falta de perdão, irmãos, é uma atitude que é semelhante quando você está mandando alguém, dar um veneno para alguém morrer, mas é você que está tomando. A falta de pecado é como se você desse um veneno para a pessoa tomar, mas quem bebe é você. A pessoa nem sabe que você tem raiva, tem ódio e guarda alguma coisa contra ela. Talvez ela nem saiba. E muitas pessoas, nós conhecemos relatos de muitas pessoas que melhoraram muito as suas atitudes quando elas se libertaram dessas coisas que trazem mal para si mesmo. Então, 95% das nossas enfermidades, elas são de ordens naturais, espirituais. E essa aqui, por exemplo, é natural, né? Já com 46 anos, querendo ou não, vai ter que usar um óculos. Glórias a Deus pela vida do nosso pastor, que 94 anos não está usando óculos, né? Mas como nem todos somos iguais, né? Mas amém. Vamos continuar. No item, vamos fazer um comentário aqui, irmãos, do que nós acabamos de dizer. Deus formou o homem com espírito, alma e corpo. Não somos corpos com almas, mas almas com corpos. O corpo, parte exterior, é a habitação física, através do qual sentimos o mundo, através dos 5 sentidos. E atendendo às necessidades inatas que nos levam a comer, beber e dormir. Deus deseja que entreguemos esses corpos como templos do Espírito Santo. Deus deseja que entreguemos esses corpos como sacrifícios vivos para Ele. Quando aceitamos a Jesus, os nossos corpos se tornam templos do Espírito Santo. Em Romanos 6,6, Paulo se refere ao velho homem não regenerado. A palavra grega para velho não diz respeito a algo velho em anos, mas a algo gasto inútil. Não é referente ao tempo, mas à utilidade. O nosso velho se morreu com Cristo, por isso não devemos seguir as lembranças remanescentes de nossos velhos caminhos. Por que eu coloquei Derek aí? Caminhos como se ainda estivéssemos sob a influência do mal. Por que eu coloquei Derek? Porque Derek do hebraico significa caminho. Lá em Salmo de número 37, a Bíblia diz: entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Derek é estilo de vida, é modo de vida, é maneira de viver, é maneira de agir, é maneira de pensar, é maneira de falar. Então Derek ele vai abranger tudo, ele vai trazer a palavra caminho mudada para nós. Ele vai dizer assim: entregue o seu modo de vida, entregue a sua maneira de pensar, entregue o seu coração ao Senhor, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando nós entregamos, que realmente nós precisamos fazer isso todos os dias, né? Nós sabemos que Deus, ele com certeza estará a cada dia numa íntima comunhão com o homem
que assim o aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ao utilizar o termo corpo do pecado, o sentido é o mesmo de nosso velho homem. Paulo usa os termos corpo e carne para se referir às tendências ligadas para as fraquezas e os prazeres físicos. Romanos 8, 10, 11. Embora o velho homem esteja morto, o pecado mantém uma posição em nossa humanidade não redimida, com seus desejos corrompidos. O cristão não tem duas naturezas conflitantes, mas uma nova natureza que ainda está encerrada numa carne não redimida. O termo carne não equivale ao corpo físico, o qual pode ser um instrumento de salvação. A carne, irmãos, ela é um instrumento que nós vamos usá-la para alcançarmos a salvação, mas a carne em si não é. A carne não é um instrumento de salvação. Nós vamos usar a carne para nós evitarmos, evitarmos o erro, sairmos do erro, corrermos do erro e assim agradarmos a vontade do Senhor. Primeiro item do segundo tópico. O segundo tópico, primeiro item é isso. 1.2 do segundo tópico, casa terrestre. Essa expressão refere-se à temporalidade do corpo, isso é, sua constituição física e forma do espírito. Esse corpo é a casa temporária e morada passageira, visto que nessa terra somos peregrinos e forasteiros. Em 2 Coríntios 5:1, a casa terrestre, tabernáculo, é a metáfora de Paulo para o corpo físico. A imagem era natural para esse tempo, pois muitas pessoas eram habitantes nômades de tendas, e Paulo, como fazedor de tendas, sabia muita coisa a respeito das características delas. O que Paulo nos ensina é que, como uma tenda temporária, a existência terrena do homem é frágil, insegura e modesta. Paulo utiliza uma poderosa metáfora para se referir ao nosso corpo glorificado da parte de Deus, um edifício. 1 Coríntios 15, 35, 50. O edifício sugere solidez e permanência em oposição à natureza frágil, passageira de uma tenda. Assim como os israelitas substituíram o tabernáculo pelo templo, do mesmo modo, nós devemos desejar subsistir esse corpo terreno pelo corpo glorificado. Filipenses 3, 20, 21. No item 1.3, vai nos falar sobre o templo do Espírito Santo. Essa expressão aparece numa pergunta retórica de Paulo em 1 Coríntios 6,19. Ou, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? É um alerta do Paulo aos crentes de Corinto, para não darem lugar ao pecado, ou seja, não deixarem que o corpo fosse contaminado pela prostituição, ou seja, contaminado pelo erro. 1 Coríntios 5, 3, 16, 17 vai explicar que o corpo do crente é o santuário, o templo do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o santuário era um lugar sagrado que Deus abençoava com sua presença. O corpo do cristão é sagrado porque Deus está presente com ele. Quem atenta contra a sua vida, atenta contra Deus. O corpo do cristão pertence ao Senhor, é um membro de Cristo, é templo do Espírito Santo. Ser templo do Espírito Santo implica em responsabilidade. Pecar contra o corpo é profanar o templo de Deus. O corpo do crente pertence a Deus e não deve ser profanado com práticas erradas. Então nós vamos entender, irmãos, que se nós fazemos a vontade de Deus, o inimigo ele se levanta contra nós. Com certeza, quando nós estamos no caminho do Senhor, o inimigo ele se levanta contra nós, ele cria armadilhas, ele cria todos os meios para tentar parar o crente. Mas se nós fizermos o contrário, se nós desagradarmos a Deus, quem é que vai nos guardar?
A Bíblia diz que Deus, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Quando nós nos afastamos de Deus, ou nos escondemos de Deus por uma situação adversa, nós ficamos desprotegidos. Nós obedecemos ao Senhor justamente porque nós somos guardados 24 horas pelo Senhor. E não querer ser guardado pelo Senhor, e não querer afrontar a Deus, é dizer que a nossa vida está sensível, né? está passando por um perigo, vamos dizer assim, nas mãos do inimigo. Porque se Deus ele se afasta de nós, né? Nós vamos ver, a Bíblia vai dizer assim, que aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, se nós espalhamos aquilo que Deus nos deu, torna-se difícil. Eu aprendi uma vez o pastor Gesiel Gomes, ele nos ensinou assim que melhor do que conquistar é manter a conquista. Melhor do que ser crente, melhor do que aceitar Jesus, é a cada dia pedir ao Senhor força, pedir ao Senhor que Ele nos ajude, né? Que nós reconheçamos as nossas fraquezas para a gente permanecer, porque melhor do que de conquistar é manter a conquista. Quantas pessoas já conquistaram e caiu por terra? Quantas famílias Deus já alcançou, quantas famílias já foram abençoadas e hoje não estão na presença do Senhor? Quantas famílias você vai dizer assim, meu filho não andava, Deus curou ele, mas e hoje? Não, hoje não tem ninguém da nossa família servindo a Deus. Hoje estamos fazendo o que queremos. Então, melhor do que conquistar é manter a conquista. E às vezes a gente acha que conquistar, eu conquistei, mas e manter? Manter não é fácil. Manter nos custa caro, a um grande preço, a um preço muito alto, e nós mantemos aquilo que Deus nos deu. Pecados contra o corpo. A Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo. Prostituição, adultério e fornicação. Usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais e prostituição. A palavra de Deus diz aos crentes com muita clareza, mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A Bíblia também tem graves admoestações contra quem comete o pecado de adultério, relacionamento sexual extraconjugal. 1 Coríntios 6,10, Hebreus 13,4. E o de fornicação, que é o relacionamento sexual entre solteiros. 1 Coríntios 6,13, irmãos, nós colocamos aí, vamos dar uma acompanhada. O apóstolo se refere a alimentos, estômago, que talvez fosse um provérbio popular para celebrar a ideia de que o sexo é puramente biológico, como comer. A influência do dualismo filosófico pode ter contribuído para essa ideia, visto que tornava mal apenas o corpo. Portanto, o que alguém faz fisicamente não poderia ser evitado, e assim era irrelevante. Era essa visão que os irmãos da cidade de Corinto tinham, né? A respeito da questão do corpo e do que se comia. Então, a filosofia daquela época, ela deturpa até os nossos dias de hoje. Nós vemos que alguns anos atrás aí aconteceu um fato entre um líder religioso de ter, né, chutado uma imagem, muitos sabem desse fato, e logo a nação se levantou. E de lá para cá, muitos filósofos se levantaram com uma visão torpe das coisas de Deus, e hoje que parece que aquilo que foi praticado alguns 20 anos atrás, mais ou menos, parece que aquilo não é nada, ou vemos que aquilo não é nada comparado ao que se faz hoje, ao que se pratica hoje, e muitos daqueles que são filósofos neste país, Brasil, eles meio que defendem que é comum, que é normal isso acontecer, que não tem problema nenhum, e muitas das vezes nós somos atingidos, irmãos, por esta rede social. A geração que hoje vive, a geração de 10 anos para cá,
É uma geração que tem sido muito instigada por esta visão, que não tem problema, que isso aí não tem problema nenhum, né? Eu estava até vendo ontem uma pessoa, não vou dizer quem é aqui, está lá na rede social, eu poderia dizer, mas eu acompanho algumas coisas dentro do gospel ali e tudo, a pessoa concordando, né, aquela questão de amigado com fé, casado é. E a Bíblia não dá amparo para isso. E é um líder religioso vamos dizer, de certa expressão. Então nós vamos ver que essa visão, esse entendimento por muitos aí, e há pessoas que estão aqui, muitas vezes se baseando na palavra do Senhor. Não está amigado com fé, ok, pode ficar, ainda coloca nas redes sociais, está ali bem explícito, né? Então não é para estar escondido de ninguém, é a visão dele, é o parâmetro bíblico que ele tem, é a base bíblica que ele tem para aquilo, e assim vai indo. Então nós temos que ter muito cuidado com os filósofos dessa geração, né? Tem muita facilidade de contaminar, de influenciar, são influenciadores negativos de uma nação que precisa de Deus. Com relação a esses dois, era puramente biológica e temporária. Os coríntios e muitos de seus amigos pagãos usavam essa analogia para justificar a imoralidade sexual. A analogia esta é rejeitada por Paulo. Homossexualidade. O Antigo Testamento condena explicitamente a união homossexual, considerando-a abominação a Deus. O Novo Testamento confirma essa condenação, reprovando a homossexualidade de modo menos incisivo. Não erreis, nem os devassos, nem idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então isso está lá em Coríntios 6,10 e Romanos 1, 18 e 32. Em 1 Coríntios 6, 9 e 10, irmãos, apresentamos uma lista de pecados. A Bíblia apresenta uma lista de pecados que, embora incompleta, representa os principais tipos de pecados morais que caracterizam o não salvo. O reino é espiritual. O reino é a esfera espiritual da salvação em que Deus governa como rei sobre todos aqueles que pertencem a Ele pela fé. Todos os cristãos estão neste reino espiritual, porém estão aguardando para entrar na plena herança dele no tempo vindouro. Mas as pessoas caracterizadas por essas iniquidades não são salvas. Quando isso acontece, fica demonstrado que a pessoa não está no reino de Deus. Os verdadeiros cristãos que pecam ressentem-se do seu pecado e buscam conquistar a vitória em Cristo. Romanos 7, 14 e 25. Nessa relação incompleta, nessa relação incompleta de pecados, temos efeminados, sodomitas. Esses termos dizem a respeito àqueles que trocam e corrompem os papéis e a relação sexuais normais entre homem e mulher. Estão incluídos o travestismo, a mudança de sexo e outras perversões quanto ao gênero. Os sodomitas dominaram a cidade de Sodoma com seu pecado. Essa perversão é condenada pela Bíblia. Está lá em Levítico 18, 22. Então, irmãos, nós vamos compreender que esta visão que nós acabamos de ministrar aqui sobre a questão do homossexualismo, sobre o homossexualismo e sobre a prostituição, tanto uma quanto outras, irmãos, são de pessoas que muitas das vezes estão dentro do reino de Deus, mas não conheceram realmente que estão dentro do reino de Deus. Jesus vai dizer assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, se não nasceu de novo, pode até estar aqui, mas não consegue entender o que está fazendo aqui. Então, só vai entender, só vai conhecer o reino de Deus quem nascer de novo. Pode até frequentar,
pode até ser amigo do evangelho, pode até estar caminhando junto, mas se não nascer de novo, aí ele ia comigo na igreja, aí a gente estava lá junto na igreja. Então pode até vir, que a Bíblia diz que quem vai tirar o joio é Jesus. Naquele grande dia, ele que vai separar o joio do trigo. Cresce muito esse pecado, inclusive nos filhos de crente, né? Na dia atual, cada vez mais. Então, há um cuidado da igreja, né? Irmãos, com relação a nós mesmos crentes, homens, obreiros, filhos, uma coisa que eu tenho para dizer a respeito dos filhos, irmãos, é uma coisa que eu disse outro dia. É importante o pai e a mãe orar pelo filho, é importante. É importante o pai, a mãe, a igreja consagrar pelos jovens e adolescentes, é importante. Mas o mais importante, irmão, é você pegar o seu filho, levar ele, ensinar para ele o porquê de orar, o porquê de se alimentar, o porquê de se fortalecer. Porque muitas das vezes tem filho que aprendeu essa lição. E ele aprendeu de tal forma que muitas das vezes ele pega o pai e a mãe e dá uma apertada neles, uma arrochada neles. Mas tem filho que não. E nós vamos ver na África, isso é fato. Um leão, quando ele vai diante de uma manada, ou ele pega, vamos trazer para o lado espiritual, ou ele pega o velho homem, ou ele pega alguém que não tem força para correr. Ou ele vai pegar ali um animal que já está velho e não aguenta correr, ou ele vai pegar, né, o que nós podemos dizer, uma criança. Às vezes, mas eu oro pelo meu filho, eu cuido do meu filho, mas o filho não quer se alimentar. Então tem momentos, irmãos, que é o próprio filho que vai começar a ter que aprender a se alimentar, aprender a digerir, aprender a engolir, aprender, né? Eu acho que quando eu cheguei, a primeira coisa que eu falei nessa igreja, não sei se os irmãos se lembram quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que me causou impacto nessa igreja quando eu cheguei o ano passado, é que eu vi crianças nos corais. Foi uma coisa assim que me causou impacto, me causou alegria. Porque, vamos esperar crescer para ir para o coral. Não. Já começa a ensinar os valores. É algo que eu falei eu nunca mais vou esquecer essa visão que eu cheguei aqui na igreja, eu vi. Uma quantidade expressiva de jovens, crianças. Tira daqui, porque... Não, deixa. E essa igreja aqui, eu falo para qualquer pessoa. Eu olhei assim, eu disse isso, onde eu vou eu falo. Olha, lá em Alegrete tem uma igreja lá que os jovens participam dos corais. Não, só vai participar depois que tiver, aí não vai querer. Porque não foi crescendo com aquilo, né? É a mesma coisa de botar o meu filho Daniel no galinheiro. Nunca entrou no galinheiro, se botar ele no galinheiro ele vai sair correndo. Porque não foi criado na roça, não foi criado no campo, né? Então foi uma criação diferente. Na igreja também é assim. Se não ensinar o gosto, pode até ficar ali, mas vai ficar. Pai, me tira daqui do galinheiro. Glórias a Deus. Vamos continuar, irmãos. A transexualidade. Segundo a OMS, a transexualidade é um transtorno de identidade de gênero ou disforia do gênero. Nesse transtorno, um homem se sente mulher e por isso não aceita o próprio corpo. Uma mulher se sente homem, igualmente não aceita o próprio corpo, desejando assim mudar de sexo. A tragédia maior é quando se tenta normalizar isso na cabeça de crianças e de adolescentes, trazendo a confusão entre eles. Isso é uma tragédia de origem satânica para destruir o plano original de Deus da criação da família como célula máter da sociedade. Trata-se de uma terrível afronta à sacralidade do corpo criado por Deus como identidade binária, macho e fêmea os criou. O transexualismo, também conhecido como transgeneridade, transtorno de identidade de gênero, TIG, ou disforia de gênero, é um sentimento de que seu gênero biológico, genético, filosófico não corresponde ao gênero com o qual você se identifica ou se percebe. Os transexuais, transgêneros, geralmente se descrevem como se estivessem presos em um corpo que não corresponde ao seu verdadeiro gênero. Eles costumam praticar o travestismo
e também a terapia hormonal ou cirurgia de mudança de sexo para adequar seus corpos ao gênero percebido. A Bíblia em lugar nenhum menciona explicitamente a transgeneridade ou descreve alguém como tendo sentimentos transgêneros. No entanto, a Bíblia tem muito a dizer sobre a sexualidade humana. O conceito básico para a nossa compreensão de gênero é que Deus criou dois e apenas dois gêneros. Homem e mulher os criou. Toda a especulação moderna sobre os números gêneros ou fluidez de gêneros, ou mesmo um contínuo de gênero com gêneros ilimitados, é avesso à Bíblia. O mais próximo que a Bíblia chega de mencionar a transgeneridade é em suas condenações à homossexualidade e ao travestismos. A palavra já é até ruim de falar, né? Pensa. A palavra grega, frequentemente traduzida como homossexuais passivos ou ativos, ou homossexuais, em 1 Coríntios 6,9 é homens afeminados. A Bíblia não menciona a transgeneridade quando menciona outras instâncias de confusão de gênero. Identifica clara e explicitamente como pecado. Então, é pecado.com. A santificação do corpo é o corpo fundamental da mordomia, é o ponto fundamental na mordomia do corpo. Diz a Bíblia, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia mostra os meios de santificação que levam em conta a ação de Deus e a contribuição do crente. As palavras santificar são e santo são traduções da mesma palavra grega. Elas significam estar separado para um serviço especial. Na Bíblia, muitas coisas, além de pessoas, são apresentadas como santificadas. Os móveis do tabernáculo, um monte, a comida. Torna-se possível para um crente santificar a Deus no seu coração, ou seja, torna-se até possível. Portanto, santificar ou tornar-se sagrado não significa purificar ou tornar-se pecado, mas separar alguma coisa para Deus e o serviço de Deus. Em relação ao cristão, santificação ou santidade significa estar separado do pecado e para Deus. Existem três aspectos distintamente diferentes dessa santificação: passado, presente e futuro. Fui santificado, estou santificado e serei santificado. Santificação passada significa que o crente já foi posicionalmente separado em Cristo. No novo, está aqui as referências, irmãos podem ver depois, né? No novo nascimento, somos eternamente santificados em Cristo. A força do diabo é destruída e passamos do reino do diabo para o reino de Cristo. A santificação é uma realidade eterna e se baseia numa nova posição espiritual que a igreja tem em Cristo. Os crentes de Corinto não estavam sem pecado, ou seja, eles pecavam, né? Os crentes de Corinto, eles pecavam. Apesar disso, foram chamados de santos e foi escrito que foram santificados. Então, irmãos, nós precisamos de entender a questão da santificação. Ser santo, né? Às vezes a pessoa usa muito a questão de santarrão, da posicionamento da pessoa, não porque eu sou santo, eu sou mais santo do que fulano, do que ciclano, do que beltrano, ou se posiciona numa situação assim, não porque eu orei sexta, sábado, domingo, eu tenho me santificado, eu tenho isso, eu tenho aquilo, amém, glórias a Deus. Mas a questão de ser santo, irmãos, ser santo não é aquele que não peca, não é aquele que não se suja, mas é aquele que sempre se lava no sangue de Jesus. O conceito de ser santo, santo não é aquele que não peca, mas é aquele que está constantemente se lavando. Porque o que é como eu disse, melhor não é conquistar, é manter a conquista. E para se tornar santo, você tem que estar se lavando toda hora. Você tem que estar pedindo perdão toda hora. Você tem que estar pedindo perdão toda hora. Toda hora você tem que estar pedindo perdão para se manter santo. Você tem que estar vigilante toda hora. Você tem que estar atento toda hora. Nós vamos entender uma coisa que vai acontecer na Bíblia, porque aqui nós estamos tratando a respeito
do pecado conosco. Eu estou pecando com o meu corpo. Mas existem pecados, irmãos, que são fora do corpo. São pecados que nós vamos cometer contra o próximo. A Bíblia vai dizer assim, a Bíblia vai nos falar em 2 Reis, no capítulo de número 3, e versículo 23 e 25, de uma turba de jovens, de 42, se eu não me engano, a Bíblia fala ali, que vão se levantar contra o profeta Eliseu. E eles vão encontrar com o profeta de Eliseu em um determinado local e vão ficar instigando contra a vida dele. 42 pessoas se levantando contra um homem só. Imagina o que eles estavam pensando no coração deles. E eles vão ficar dizendo: sobe careca, afrontando o ministério de Eliseu, porque Elias havia subido. Zombando, a Bíblia é bem clara, eles entraram e começaram a zombar dele. E a Bíblia diz que 2 ursas saíram, provavelmente ele estava num bosque, no meio de uma floresta. A Bíblia diz que 2 ursas vão sair, vão matar aqueles, vão despedaçar, né? Irmão, vocês já viram como é que um urso mata uma pessoa? Ela desfigura todo o rosto da pessoa. Porque o que vai mexer? Porque o urso, ele é muito assim do que mexe. Se o braço mexer, ele vai despedaçar o braço. Mas se ele pega na cabeça e a cabeça mexe, ele vai entender que a pessoa está tentando se mexer. Ele despedaça toda a pessoa. Então, o que vai acontecer aí, irmãos? Pessoas, uma turma de mais de 40 pessoas se levantando contra Eliseu, e Eliseu estava indefeso. E era uma questão de afronta, não só contra a vida de Eliseu, mas contra o ministério que Deus havia colocado nele. E a Bíblia é clara, irmãos, quando diz lá em Provérbios 17:6, que o que escarnece do pobre insulta quem o criou. Olha lá o barrigudo, olha lá o careca, olha lá a gordinha, olha lá a magricela, olha lá, onde é que é? A Bíblia diz que quando eu zombo eu faço esse tipo de zombaria, eu escarneço. Quando eu escarneço, eu insulto quem o criou. Olha lá o bigode dele, olha lá o sem bigode, olha lá, só tem 2 dentes na boca, e só tem isso, só tem aquilo. A Bíblia não me ensina a fazer isso. A Bíblia diz que quando eu vejo uma situação, não, porque aquele é baixinho e eu sou fortão. Quantos homens fortes já passaram antes de nós, já nos antecederam? Quantas mulheres lindas, quantos homens lindos já passaram antes de nós e não foram instrumentos de avanço na obra do Senhor e se tornaram vergonha nesse mundo que muitos já nos antecederam. Então, irmão, zombar do próximo é antibíblico, é obra de iniquidade. É você se prevalecer da sua posição. Ah, mas eu sou assim? Olha, tá vendo aqui lá? Ó, ele não é igual eu, não é bonito igual eu, não é um sei que igual eu, não é santo igual eu. Né? Então, quem escarnece do pobre ou do próximo, insulta quem o criou. Então, esses pecados, irmãos, eles também estão dentro de um posicionamento nosso. São 10:22, eu acho que nós não vamos fechar lá. O senhor já quer... né? Vamos lá no terceiro tópico. O culto racional e a mordomia do corpo. Irmãos, eu vou lá no meu comentário, viu? Eu creio que os irmãos já leram a revista aí, mas no meu comentário está assim, a respeito de um sacrifício vivo. O texto de Romanos 12:1 trata de como poderemos experimentar qual a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas conhecê-la e experimentá-la, o escritor desta carta, o apóstolo Paulo, nos oferece 3 princípios para conhecer e experimentar a vontade de Deus. Depois de expor a gloriosa salvação que recebemos pela fé em Cristo, Paulo orienta a igreja a fim de que ele demonstre essa verdade através de uma vida de consagração. Nossa consagração a Deus é uma resposta ao seu amor e é uma reação à ação de sua misericórdia dispensada a nós. Na antiga dispensação, os animais do sacrifício iam arrastados ao altar involuntariamente, mas nós devemos voluntariamente oferecer o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Nosso corpo foi comprado pelo sangue de Cristo. Agora ele se torna morada do Espírito Santo e habitação de Deus. Portanto,
deve ser oferecido a Ele um sacrifício vivo. Nosso corpo não é destinado à impureza, por isso sua entrega necessita de um sacrifício santo. Nosso corpo é para o Senhor e por isso seu sacrifício não precisa ser agradável, ou seja, sem mácula. Nosso corpo é para o Senhor e por isso seu sacrifício precisa ser agradável e sem mácula. Essa consagração se constitui no culto racional. A palavra racional significa lógico, coerente, autêntico. O culto que agrada a Deus é aquele onde há adoração e a vida. O culto que prestamos desde o nosso levantar a Deus se tornará vazio se não for acompanhado por uma vida sensível a Deus. Nossa conclusão, irmãos. O nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e necessidades de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos de prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno. Que Deus nos conceda nos faça mordomos fiéis de seus bens, tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Os irmãos que depois quiserem fazer uma releitura desse material, eu creio que os irmãos vão tirar um bom proveito desse material. Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Glórias a Deus.